Vamos dar continuidade à nossa semana Restaurados em Cristo e o título desta meditação é Como a Vitória é Conquistada. Jesus estava na sua última semana de vida aqui na terra. Jesus sabia o que ia lhe acontecer, porque para isso do céu ele veio, para salvar a humanidade através da morte e morte de cruz. O relato bíblico se encontra no livro de Marcos, no capítulo 14, a partir do verso 34. Então foram a um lugar chamado Getsêmani. Ali chegados, disse Jesus a seus discípulos: Assentai-vos aqui enquanto eu vou orar. E levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. E lhes disse: A minha alma está profundamente triste até a morte. Fique aqui e vigiai. E adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, lhe fosse poupado aquela hora. E dizia: Abba, Pai, tudo te é possível. Passa de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Voltando, achou-os dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dormes? Não podes vigiar nem uma hora? Jesus e os discípulos se dirigiram ao jardim do Getsêmani. O jardim era um lugar que Jesus sempre costumava ir, orar ao Senhor. Mas nesse dia era diferente. Jesus caminhava vagarosamente com os discípulos, porque Jesus sabia o que ia lhe acontecer. A lua estava cheia e brilhante, o céu estava cheio de nuvens, a cidade estava em silêncio e Jesus estava profundamente angustiado. Chegando ali, naquele local, Jesus pediu que os discípulos ficassem vigiando com ele em oração. E ele se retirou um pouquinho mais distante para orar. E Jesus estava orando ao Pai. E os discípulos, ao invés de orarem também, ficaram dormindo. O jardim é lugar de decisão. No passado, o jardim do Éden foi um lugar de decisão para Adão e Eva. E eles decidiram desobedecer a Deus. E com isso a morte passou a todos os homens. Jesus, por outro lado, estava no jardim do Getsêmani, também prestes a tomar uma decisão. Uma decisão para salvar a mim e a você. Salvar-nos da morte eterna, da condenação de morte. E Jesus então estava profundamente angustiado. Mas o que foi que Jesus fez para que essa angústia fosse vencida? Que atitudes Jesus tomou? Jesus, ele buscou apoio nos amigos. Ele foi para o jardim com seus amigos. Jesus precisava de apoio. Jesus precisava de consolo. Jesus precisava de um braço forte ao seu lado para dizer: estamos juntos. Mas que decepção também. Os seus amigos estavam dormindo, indiferentes ao que estava acontecendo com seu amigo Jesus. Jesus foi pela terceira vez e os encontrou dormindo. Jesus teve essa atitude de ir para o jardim com alguém que ele pudesse confiar. Além dos seus amigos, Jesus buscou apoio na oração. Orar para Jesus era um hábito, era um prazer para ele. Quantas vezes nós lemos na Bíblia que Jesus se retirava para os montes, para um lugar sossegado para falar com o Pai, através da oração? Então, o outro recurso que Jesus encontrou para vencer essa ansiedade e este medo, para que lhe trazia angústia, foi orar. Jesus confiava no seu Pai. Jesus fala aqui no livro, no capítulo 14 de Marcos, e dizia: Abba, Pai, Pai, Papai. Jesus era acostumado a falar com seu papai. E Jesus, ele acreditava no poder de Deus. Jesus confiava na onisciência e no poderio do Senhor. Por isso ele estava ali em oração. E ele fala para Deus: se possível,
que Deus passasse dele aquele cálice. Mas se não fosse possível, que fosse feita a vontade de Deus. Ah, se Jesus tivesse desistido. Se Jesus tivesse desistido, o que seria de mim e de você hoje? Nós não teríamos esperança. Nós estávamos condenados à morte eterna. Mas Jesus, em oração, ele venceu a angústia, o pavor. Tudo por amor a mim e a você. E voluntariamente Jesus se entregou a nós. Muitos hoje enfrentam um Getsemane. Qual o Getsemane da tua vida? Pode ser um divórcio, pode ser a dor da perda de alguém querido, pode ser filhos problemáticos, pode ser o desemprego, pode ser uma ansiedade, uma depressão. Qual o Getsemane da tua vida? É possível vencê-lo? Sim, é possível. Como? Buscando a Deus em oração, seguindo o exemplo de Jesus. Jesus nos convida a irmos a Ele, porque Ele já venceu por nós. Jesus hoje nos garante a vitória, porque Ele venceu a morte em nosso lugar. E os Getsêmanes das nossas vidas podem ser nele solucionados. Às vezes é preciso um Getsemane para nos fazer crescer. Não abandone este Getsemane que está acontecendo na tua vida. Jesus enfrentou com confiança, oração e assim ele venceu. Nós em Cristo também venceremos. É necessário que nós passemos por este Getsemane. Qual é o teu cálice? Se não é possível você ficar sem ele, leve ele a Deus. Jesus nos dá todas as condições necessárias para que nós possamos, assim como ele, vencer. E eu quero deixar aqui um texto interessante do Dr. George Morrison. Ele fala assim: toda vida tem o seu Getsemane, e todo Getsemane tem seu anjo. Como isso é verdade? Por experiência própria, quando eu estive no meu Getsemane, muitas vezes eu senti Deus do meu lado. Deus me dando o seu colo para que eu conseguisse ser vencedora, para que através dele eu fosse vitoriosa, para que através dele eu conseguisse me levantar e seguir com confiança na esperança que Jesus já tem dado a cada um de nós. Queres entregar o teu Getsemane a Deus? Oremos ao Senhor. Querido Pai, muito obrigada porque naquele jardim, naquela noite, o Senhor em angústia decidiu nos salvar, para que hoje, Senhor, pelos teus méritos, nós também possamos vencer. Muito obrigada, em nome de Jesus. Amém.